Tá? Então vamos lá, gente, nossa revisão, tá? Então, a primeira questão, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente ler, ok? No exame do estado mental no paciente neurológico, quais itens são avaliados no nível de consciência, né? Então a gente falou isso, não foi? A gente conversou sobre o nível de consciência do paciente. A gente falou que a escala mais utilizada é a escala de coma de Glasgow, tá? A gente conversou também que ela teve 2 atualizações há 2 anos atrás, e essas 2 atualizações, uma incluía reação pupilar e a outra incluía a questão de não testável. Então, quando eu não posso testar no meu paciente, eu boto NT. E também que a gente não utilizaria mais o estímulo doloroso. Então, a partir do ano passado, a gente já utilizaria a pressão, tá? Então, quando a gente fala do estado mental do paciente, quando a gente fala do nível de consciência, a gente precisa se atentar que o paciente, ele passa por estágios, tá? Ah, mas necessariamente o paciente ele vai evoluir de um nível em alerta para um coma? Não, não necessariamente, tá bom? Então, o paciente ele já pode chegar para você com estágio de coma, de torpor, de obnubilação, tá? Então, quais seriam esses estágios? A gente diz que um paciente ele está em alerta quando ele está acordado e com respostas adequadas à pergunta. Então, é aquele paciente que a gente está falando mais a um nível hospitalar, tá, gente? Então, eu chego para avaliar um paciente, eu chego para realizar um atendimento e aquele paciente ele está em alerta, ele está acordado, ele me responde adequadamente, ele sabe onde ele está, ele sabe a data de aniversário dele, ok? Ele sabe o nome dele. Quando o paciente ele começa a ter um rebaixamento do nível de consciência, ele começa a apresentar alguns estágios, ele começa a deprimir o nível de consciência dele. E a gente pode ir de uma simples sonolência até um coma. Na sonolência, o meu paciente ele acorda ao chamado e tem respostas adequadas. Então, é aquele paciente que eu percebi que num dia ele estava em alerta, ele estava muito mais esperto, e no outro dia eu percebi que ele está um pouquinho mais sonolento, tá? Mas mesmo assim é um paciente que ele me responde de forma adequada, se eu chamar ele, ele acorda, mas que eu percebi que ele está mais um pouquinho sonolento do que no dia anterior. É claro que isso não pode estar relacionado tem certos medicamentos que causam uma sonolência, tá? Então, a gente precisa saber diferenciar isso, ok? A gente tem a questão da obnubilação, que é uma sonolência mais profunda, e o paciente ele responde apenas a voz alta ou a um estímulo moderado. Então, aqui na obnubilação, eu preciso impor um estímulo um pouco maior para ele poder acordar, tá? A gente tem o torpor, que é um paciente que tem uma sonolência profunda, ele me responde apenas parcialmente, somente a estímulos dolorosos. Então, de repente, é um paciente que eu preciso de muito estímulo, então um estímulo à pressão, tá? Então, eu preciso realmente fazer uma pressão mais intensa, ou de repente uma expiração que causa um pouco de desconforto no paciente, e aí ele acorda, mas depois ele entra no estado de sonolência. E por último, é o estado do coma. O paciente não abre os olhos, nem emite som, nem mesmo com estímulos muito vigorosos. Ele tem apenas respostas reflexas ou reações, tá? Então, esse seria a resposta da nossa pergunta, tá? No exame do estado mental no paciente neurológico, quais itens são avaliados no nível de consciência? E se eu perguntasse a questão da escala, a gente trataria a escala de coma de Glasgow, tá? Lembrando que a gente tem a resposta verbal, a abertura ocular e a resposta motora, tá? No exame de integração motora, em pacientes com alterações cognitivas, comente sobre apraxia. O que seria a apraxia? A apraxia, a gente já conversou que a apraxia, gente, sem o A, tá? Apraxia, ela é a aplicação do aprendizado. Então, tudo que eu aprendi durante a minha vida inteira, eu consigo colocar em prática
porque eu tenho uma característica que se chama praxia, ok? Isso daqui, gente, eu tenho um paciente que ele teve um AVC e ele não consegue movimentar esse braço. Como ele não consegue movimentar esse braço, ele não consegue beber água. Então, eu digo que ele tem uma apraxia? Não. A apraxia é somente para pacientes que têm as condições preservadas, então é um paciente que não tem alterações motoras, que não tem alterações cognitivas e que mesmo assim ele não consegue pôr em prática o que ele já sabia fazer, tá? Então, meu paciente, ele tem a questão motora preservada, mas ele não consegue realizar mesmo assim. Ele tem condições de realizar, mas ele não consegue realizar. Seja por alguma alteração cognitiva, né? Tá? Então, eu digo que isso daí é uma apraxia, que é incapacidade de realizar tarefas previamente aprendidas, tá bom? É um paciente que tem apraxia. Essa é a próxima questão. Deixa eu ver aqui. Isso. Monte uma avaliação sensorial para um paciente neurológico, descrevendo itens avaliados e de que forma é feita essa avaliação. A gente viu isso na nossa prática, a gente já conseguiu praticamente finalizar com todos a prática, tá? Então, essa questão da avaliação sensorial seria a avaliação do tato, tá? A gente tem a vibração, a gente tem a posição, que é a propriocepção, a gente tem a dor e a temperatura, tá? Então, esses seriam os itens que a gente iria avaliar num paciente que a gente fosse fazer uma avaliação sensorial, tá? A gente já viu com algumas subturmas essa avaliação sensorial, só que a gente não conseguiu fazer a prática. Teve somente uma subturma que a gente conseguiu evoluir e a gente já fez a prática, tá? Mas tem uma subturma que a gente não conseguiu testar, tá bom? Mas a gente já viu teoricamente, tá? Eu acho que é a subturma que a gente vai finalizar amanhã, tá bom? E aí a gente vai conseguir testar, vocês vão conseguir testar um nos outros, tá? Então, a gente tem o tato leve, que seria a percepção tátil, seria aplicando-se um estímulo leve, pode ser a mão, professora, os dedos, pode. O importante é que a gente não faça um estímulo vigoroso, precisa ser um estímulo leve, porque a gente está testando o tato leve, tá? A função sensorial de tato leve. Pode ser com chumaço de algodão, a ponta de um cotonete, movimento de escovação com as pontas dos dedos, tá? Esse movimento aqui. É importante, muito importante, com todas as funções sensoriais, que o paciente ele esteja de olhos fechados. E aí a gente brinca com a questão, tá sentindo? Não tá sentindo? Tá? Desse jeito, a gente também pode identificar os dermátomos, áreas de dermátomos da pele. A gente pode, inclusive, reconhecer o nível das alterações que o paciente tem, seja ela sensorial, tá? Se for motor, a gente já vai a questão dos miótomos, tá bom? Vibração. Na vibração, a gente utiliza um diapasão, que é esse instrumento aqui, que tem uma frequência de 128 Hz, tá? Essas duas extremidades a gente bate em alguma superfície e ele vai oscilar, ele vai vibrar nessa frequência aqui, tá, gente? De 128. Essa outra pontinha aqui, eu vou encostar no meu paciente e ele vai sentir essa vibração, tá? Geralmente, a gente faz esse teste em proeminências, onde a gente tem o osso e a articulação, tá? Então, essa é a função sensorial de vibração. A gente tem a função sensorial de posição ou propriocepção, tá? Também está correto se a gente tratar como propriocepção. Então, essa sensibilidade postural da articulação ou propriocepção, o examinador vai segurar os lados da falange distal ou de um quirodáctilo. Lembra que eu mostrei? Teve uma turma que eu já mostrei, tá? Eu, inclusive, testei na Amanda, tá bom? Ok? Acho que foi na Amanda que eu testei, tá? E aí eu segurei a falange distal dela e elevei e deprimi, elevei e deprimi, e a paciente vai me relatando. Lembrando que a gente precisa sempre colocar o nosso paciente de olhos fechados, tá bom?
Desloco a articulação levemente para cima e para baixo e pergunto para o paciente se foi para cima, se foi para baixo, tá? O paciente ele precisa reconhecer essa questão proprioceptiva da articulação no espaço. A gente tem a de dor, né? Também testei, tá? Acho que foi na Amanda, tá, gente? Que a gente usa uma agulha descartável, a gente pode usar essa agulhinha aqui do nosso martelinho neurológico. É muito importante, gente, é um toque muito sutil, tá? É um toque muito leve. Eu não vou machucar o meu paciente, eu não vou tirar sangue do meu paciente, tá bom? Se eu não for usar essa agulhinha, eu posso usar uma agulha descartável, tá? Eu posso usar um estímulo afiado e um estímulo rombudo, então eu posso brincar com essas duas pontas, então eu posso tocar no meu paciente essa ponta e perguntar para ele, a ponta fina? E aqui é o estímulo rombudo, a ponta grossa, tá bom? E aí eu vou brincando com ele nas partes, nos dermátomos, nas regiões dos dermátomos, ele vai me falando, me relatando, olha, essa é a ponta grossa, essa é a ponta fina, tá? Esse daqui, gente, essa escovinha aqui também pode ser usada para o estímulo superficial, tá? E a temperatura? Como é que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o lado liso de um diapasão frio ou algum outro objeto frio, tá? Então, se eu tiver com esse diapasão aqui no ar-condicionado, geralmente essa ponta que ela fica bastante fria, eu posso estar testando essa questão da temperatura, mas eu também posso usar um tubo de ensaio, um gelo, ok? Com uma água fria, tá? O paciente ele precisa detectar a sensação de frio em uma área que está preservada, ok? Quando solicito que o paciente realize movimentos rápidos e alternados e o mesmo não consegue realizar, posso caracterizar esse distúrbio como? Isso daí a gente chama de disdiadococinesia. O que é isso? Eu peço para o meu paciente fazer esse movimento, tá? Ó, tentem fazer aí, tá? Então, eu supino uma mão e eu prono outra, e depois eu supino a outra e eu faço essa combinação, tá? Entre a prono-supinação das mãos, ok? Tem gente que tem alteração, pacientes que têm alteração de coordenação motora, geralmente não vão conseguir realizar esse movimento, tá? E quando o paciente não consegue realizar esse movimento, eu digo que ele tem disdiadococinesia, que é a incapacidade de realizar movimentos rápidos e alternados. Vocês ainda não viram esse tipo de patologia, mas é muito comum em pacientes que têm alterações de ataxia ou então alterações de cerebelo, tá? Eles não conseguem realizar esse movimento. Isso daqui está na nossa aula de avaliação em fisioterapia, tá? Ok? Está na parte da coordenação motora, avaliação da coordenação motora. E aí a gente vem para uma questão dos nervos periféricos, tá? Então, deixa eu ver se a pergunta é essa. Tá. Ok. Classifique as neuropatias e exemplifique cada uma delas. Então, eu mostrei para vocês que a gente pode classificar as neuropatias, tá? Em mononeuropatias e polineuropatias. Quando a gente fala de mononeuropatia, a gente tem uma mononeuropatia simples, que é quando eu tenho um único nervo envolvido, tá? Então, eu tenho uma mononeuropatia simples de mediano. Eu tenho uma mononeuropatia simples de radial. Eu tenho uma mononeuropatia simples de ulnar, tá? Então, eu tenho apenas um nervo envolvido. Quando eu tenho a mononeuropatia múltipla, eu tenho vários nervos individuais envolvidos, vários nervos individuais afetados. Eu posso ter envolvimento de um ou mais nervos periféricos isolados, tá? Na verdade, aqui é 2 ou mais nervos periféricos isolados, tá bom, gente? Porque se eu tiver só um, é a mononeuropatia simples. Então, aqui é 2 ou mais nervos periféricos isolados, tá bom? Então, eu posso ter aqui em cima o mediano e lá no membro inferior eu tenho o tibial, tá? Ou peroneal, ok? Então, eu tenho um nervo aqui, um nervo lá embaixo,
um nervo mais aqui em cima, tá? Então, essa é a mononeuropatia múltipla. Eu tenho mais de um nervo periférico envolvido. E aí eu posso ter a polineuropatia, que é quando eu tenho a função de numerosos nervos periféricos afetados ao mesmo tempo. Geralmente, a perda sensorial é simétrica. Então, exemplo, eu tenho aqui mediano, o mês, tá? E eles estão afetados ao mesmo tempo, ok? Então, eu formo geralmente, quando eu tenho uma polineuropatia, o paciente ele tem uma característica de padrão de luva. Então, toda essa região aqui eu vou ter alteração de sensibilidade, tá? O paciente vai me relatar perda de força muscular, alteração de sensibilidade na região das mãos, ou então eu tenho um padrão de bota, que é quando eu tenho uma combinação lá no membro inferior, e aí eu tenho toda uma alteração, como se fosse uma bota, e eu vou testar nessa região e vai estar tudo alterado. Sobre os tipos de lesões de nervos periféricos, qual delas é a lesão onde há uma contusão nervosa? Olha lá, vamos ver. Tem uma contusão nervosa com bloqueio fisiológico transitório e a recuperação é espontânea e ocorre em poucas semanas. Então, eu tenho um bloqueio fisiológico transitório, recuperação espontânea que pode ocorrer em algumas horas ou então até algumas semanas. Essa seria a neuropraxia, tá? Essa é a lesão de nervo periférico mais simples, tá? Onde eu tive um bloqueio, mas eu não tive lesão de axônio, eu não tive rompimento de... Eu não tive lesão de bainha de melina, eu não tive lesão de axônio. É tudo transitório, tá? Meu paciente tem uma recuperação espontânea. Essa é a resposta para a questão, tá? Agora vamos entender, vamos relembrar um pouquinho as outras. Então, eu tenho a axonitimese e a neurotimese. Quando eu tenho axonitimese, eu tenho rompimento de axônios, mas eu tenho preservação da bainha de mielina, tá? Nesse caso, não precisa fazer cirurgia, mas geralmente o paciente ele demora muito mais para retomar, né? Para se recuperar, e é preciso muitas vezes fazer fisioterapia, ok? E o último, eu tenho a neurotimese. Na neurotimese, eu tenho rompimento de axônios, rompimento total de axônios e rompimento da bainha de mielina. Nesse caso, é cirúrgico, tá? Então, o paciente precisa realizar a reparação cirúrgica e, em seguida, realizar fisioterapia, tá bom? Então, a gente tem esses 3 tipos de lesões de nervos periféricos. A neuropraxia, a axonitimese e a neurotimese. Vamos lá, próxima questão. Abrir aqui. O que ocorre na lesão por hiperflexão da coluna no paciente que sofreu um traumatismo raquimedular, tá? O que vai acontecer? A gente sabe que a gente tem 4 tipos de lesões, tá? A gente tem uma lesão por hiperflexão no traumatismo raquimedular, tá, gente? Mecanismo primário de lesão. Então, a gente tem a hiperflexão, a hiperextensão, a compressão e a distração, tá bom? Quando eu tenho a hiperflexão da coluna, ó, a gente tem geralmente acidente automobilístico, tá? Lesão que a gente chama de lesão de chicote, tá? A gente vai ter a gente geralmente tem uma lesão por hiperflexão e pode ter uma lesão também por hiperextensão, tá? Mas aqui a gente está falando da lesão por hiperflexão. Então, o que vai ocorrer na lesão por hiperflexão? O paciente ele vai ter uma fratura compressiva do platô superior. Então, a vértebra de cima ela vai entrar e vai acunhar a vértebra inferior, tá? Então, eu vou ter essa vértebra de cima entrando na vértebra inferior, tá bom? Ok? Quando eu tenho a fratura por hiperextensão, só para complementar, tá, gente? Por hiperextensão, eu geralmente tenho um afastamento, tá? Eu não tenho acunhamento, porque o acunhamento é só quando eu tenho compressão, tá bom? Então, na hiperextensão, eu tenho um afastamento, tá? E às vezes a gente tem o deslocamento, a fratura, um pedaço da vértebra de cima, de tanto que é a força. Os ligamentos se rompem e eles puxam, ligamentos e músculos puxam, e a gente tem uma
uma fratura em V da vértebra anterior, tá? E a gente também pode ter fratura dos corpos vertebrais posteriores. Quando essa é a hiperextensão e a hiperflexão. Quando eu tenho por compressão, eu vou ter um acunhamento, tá? Das duas vértebras. E quando eu tenho por distração, eu vou ter por avulsão. Então, eu vou ter deslocamento, tá? E aí eu vou ter avulsão. A vértebra ela vai se partir e eu vou ter avulsão, tá bom? Esses são os tipos de lesões que podem ocorrer no mecanismo primário do TRM. Hiperflexão, hiperextensão, compressão e distração, tá? Analise as afirmativas abaixo e responda qual a síndrome medular, tá? Vamos lá, analisando uma por uma. A gente tem no quesito número 1, alterações motoras das extremidades superiores, essa é fácil, tá, gente? Alterações motoras das extremidades superiores desproporcionalmente maiores em relação àquelas das extremidades inferiores. Fechou, né? Tá? A gente sabe que tem uma síndrome que a gente tem uma alteração desproporcional, onde o superior ele está muito mais afetado do que o inferior, tá? O paciente pode ter disfunção vesical. Quando a gente fala de perda de sensibilidade, ele vai ser variável, tá? Então, a perda de sensibilidade ela é variável, ela depende do nível da lesão. Paciente com idade mais avançada, com espondilose cervical pré-existente, que apresentem lesões por hiperextensão, eles geralmente vão ser mais graves, tá? Geralmente, o prognóstico é favorável quanto à recuperação funcional e nos pacientes mais jovens com boa função da mão. Apesar de afetar desproporcionalmente maior a questão superior, mesmo assim o prognóstico ele é bom com relação à recuperação funcional. Claro que se o paciente tiver a idade mais avançada, ele talvez não tenha uma recuperação tão boa quanto os pacientes mais jovens, tá bom? Então, essa daí é a nossa síndrome medular central. Na síndrome medular central, eu tenho mais alteração do membro superior do que do membro inferior, tá bom? E a parte sensorial, ela é variável, tá? Aqui a gente observa, né? Aqui é a nossa síndrome medular central, tá bom? Essa daqui, quando a gente tem só um instantinho, gente, foi a internet da faculdade que caiu, tá? Ok. Foi a internet que caiu, tá, gente? Já estão me escutando? Estão me ouvindo? Ok. Foi a internet que caiu, tá? A internet, ela tá estável, tá bom? Ela tá instável. Deixa eu só ver se tá gravando, tá, gente? Ok, tá. Então, a gente tem a... Deixa eu minimizar aqui, tá? Então, vamos voltar. Então, na resposta da questão... Espera lá, gente. Não quer passar. Voltou. A resposta da questão é a síndrome medular central, porque na síndrome medular central eu tenho alteração desproporcional, então eu tenho mais alteração superior do que inferior, tá? E aí a gente tem uma que é só um lado, que é a síndrome de Brown-Séquard, tá? Essa daqui a gente vai ter de um lado um, de um lado outro a gente já vai ver isso, tá? Síndrome medular anterior, eu tenho mais alterações motoras do que sensoriais, do que sensitivas, e síndrome medular posterior, mais sensitiva do que motora, tá? Deixa eu voltar lá, só mudar aqui pra gente. Ok. Relembrando, tá?
as nossas síndromes medulares. Então, a gente tem a síndrome de Brown-Séquard, medular central, medular anterior, medular posterior, as síndromes do cone medular e da caudequina, tá bom? Brown-Séquard, o que vai acontecer na síndrome de Brown-Séquard? Eu vou ter uma lesão hemimedular, Isso. tá? Ok? O que foi? Tá a cara da Priscila para mim aqui. Oi? Alô? 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 Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Não está aparecendo para mim aqui. Alguma pergunta, gente? Não? Tá. Acho que foi só alguém. Alguém está compartilhando a tela, professora. É? Aparecendo a cara da Priscila. Ah, só um instante, então. Deixa eu ver aqui. Na verdade, pode ser a internet aqui. Peraí, gente. A minha, por quê? Eu não estou nem compartilhando. Para mim não está aparecendo o slide da professora. Tá, peraí. Está desligada a minha câmera. Tá. Meu Deus.